A gente viu que o teorema de Pitágoras ele faz uma relação com os lados, né? Os lados dele. Você pega a hipotenusa ao quadrado e isso é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então você tem uma relação estabelecida entre os lados desse triângulo. A trigonometria ela vai estabelecer uma relação aqui entre os ângulos desse triângulo, os ângulos internos, né? Os ângulos internos que não são iguais a 90 graus, né? Esses dois ângulos agudos aqui, com os lados desse triângulo, ok? Então nós vamos começar nomeando esses ângulos, tá? Utilizar duas letras gregas aqui, tá? O alfa e o beta. E nós vamos utilizar ainda as mesmas letras, A, B e H, para as medidas dos catetos e da hipotenusa. Vamos lá. O seno de beta é B sobre H, tá? Essa forma de você enxergar, esse tá aqui o beta, né? O beta tá aqui. O seno dele é B sobre H, ok? Esse B aqui, o que precisa ficar claro, que isso aqui tem muita gente que não entende. Então eu peço que você preste muita atenção aqui. Esse tamanho B aqui, ele é o tamanho desse segmento, desse lado do triângulo. E esse lado aqui do triângulo, ele é oposto ao ângulo beta. Observa que ele não tem nenhuma ligação, né? Os dois lados que formam o ângulo beta é o lado aqui de medida A e a hipotenusa. Esse tamanho B aqui não tem nada a ver. Então ele é um lado oposto ao ângulo beta. Da mesma forma, esse lado de tamanho A aqui, esse lado de tamanho A, é oposto ao ângulo alfa. Se você compreende isso, você tem como entender essas informações que eu vou passar aqui, né? Tanto o seno de beta, que é B sobre H, tá? Como a informação também de seno do ângulo alfa, que daqui a pouco a gente menciona ele. Ok? Então, em resumo, o que você pode começar a pensar aí para gravar essa informação, tá? Seno de beta é igual cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto mede B, então eu coloquei B aqui. E a hipotenusa é H, então eu coloquei H. Beleza? Deu para entender? Cosseno de beta é A sobre H. Então, cosseno de beta deu A sobre H. O A é quem? Ele é o cateto adjacente. Ou seja, o indivíduo que está perto, que está do lado, tá? O cateto que forma exatamente, junto com a hipotenusa, esse ângulo beta é o cateto adjacente, tá? Então, o cosseno de beta é o cateto adjacente sobre H. O cateto adjacente mede A e a hipotenusa H. Seno de alfa da mesma maneira, só que agora você vai pensar, ó, do mesmo jeito que a gente fez para seno de beta, a gente pegou o cateto oposto e dividiu pela hipotenusa. Para alfa também é do mesmo modelo, é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Só que o cateto oposto a alfa é A, então fica A aqui, né? Para cosseno você pensa da mesma maneira, você tem aqui o adjacente que é B e a hipotenusa que é A, H, né, aliás. Então fica B sobre H aqui. Ok? O que eu quero que você compreenda logo, né, pense um pouco mais, quando você fala sobre cateto oposto e o cateto adjacente, depende do ângulo que você tomar, tá? Porque o cateto adjacente ao beta não é o mesmo cateto adjacente do alfa, são coisas diferentes. Agora, é óbvio que pela limitação da quantidade de lados, o lado que for oposto ao ângulo beta é adjacente ao ângulo alfa e vice-versa. Então, se você pensar um pouco sobre isso, para um pouco, pensa, né? O ângulo oposto ao beta é B, o ângulo oposto ao alfa é A. E assim você vai desenvolvendo melhor o seu raciocínio a respeito disso, né? Tem muita gente que se atrapalha com essas ideias aqui de ângulos que são de lados que são opostos ao ângulo e tal, né? Tem gente que considera o B como se fosse oposto ao alfa e ele está mesmo do lado, né? E aí acaba resolvendo a questão errado, né? Vai resolver várias questões de uma prova, pode errar várias questões por causa dessa confusão aqui.
tangente de beta. Tangente de beta é a divisão aqui do lado que é oposto, dividido pelo lado adjacente. Então, no caso de beta, o oposto é B. O adjacente é A. Então, fica B sobre A. Para alfa, você vai pensar oposto sobre adjacente. Então, fica A sobre B. Tá? Do jeito que está aqui. É bem intuitivo, é bem fácil de compreender, mas é porque ainda, né, por conta de serem dois ângulos, aí muitas pessoas acabam se atrapalhando nessa ordem aqui. Vamos lá. Só para registrar, para quem for baixar o material, né, baixar o arquivo, eu recomendo que faça isso. Está aqui o resumo, né, o que você vai ver para que você obtenha esses valores que estão escritos aqui. Tá? Eu só escrevi seno, cosseno e tangente, mas existem outros também, né, como cossecante, secante, cotangente. Vamos lá, o seno do ângulo, e aqui independe de quem é ângulo, tá? Pode ser tanto alfa quanto beta, você vai fazer o seno dele como cateto oposto dividido pela hipotenusa. Beleza? E o cosseno você vai escrever como cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Independente de quem é, né? A mesma coisa vai fazer para o alfa, por exemplo. Observe que é a mesma coisa. O que vai mudar? É que no caso do seno de beta, o cateto oposto é uma coisa. E para alfa, o cateto oposto é outra coisa. Tá? São valores diferentes aqui, a menos que o triângulo seja isósceles. Porque se ele for isósceles, aí você tem que o cateto oposto dos dois é exatamente a mesma coisa, né? Os dois catetos são iguais. Certo? Estudei esse passo aqui, fiquei mais tempo nessa explicação, porque eu acho necessário. E acho ainda necessário que você reveja esse pedaço aqui, tá? Reveja essa explicação, leia esse material, fique atento ao desenho, ao que está escrito do lado. Certo? Vamos continuar. Para registro, tangente de beta é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Observe que para alfa é exatamente a mesma coisa. O que muda? A posição aqui do cateto oposto e do cateto adjacente, tá? Uma informação interessante é que você vai utilizar essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente sempre que você estiver relacionando, né, as métricas aqui no triângulo retângulo, mas não pensando necessariamente sobre identidades trigonométricas, tá? Porque se você estiver pensando sobre identidades trigonométricas, então você precisa, por exemplo, tangente vai ser seno sobre cosseno. Não vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente. Essa maneira de você enxergar cateto oposto sobre cateto adjacente é quando você quer descobrir uns valores dos lados ou o valor de um dos ângulos, tá? Aí você aplica isso daqui com essa ideia de cateto oposto e cateto adjacente. Mas se você quer, por exemplo, demonstrar que uma identidade trigonométrica é verdadeira, aí você usa que a tangente é seno sobre cosseno.